algum poder com isso, não é? E eram feitas de uma forma, portanto, o facto de fazerem aqui, por exemplo, neste espaço, quando acontecem estas ações aqui no espaço, portanto, é um sistema autorizado, portanto, é dentro de um contexto autorizado pela instituição, ou é fugidio, ou é à revelia? Eu acho que foi mais ou menos entre autorizado e não autorizado, eu não sei muito bem. Acho que foi autorizado, mas havia alguma... Não, acho que não houve problema. O diretor, na altura... Não, era o... Não, foi antes do Dario. Era o Rezende ainda. Eu acho que aquilo não foi assim muito bem aceito. Acho que não foi assim tão... Mas eu não me lembro quem era não era o Dario na altura, não, o Dario foi depois. Teve a direção, sim. Não me recordo muito bem. Não, mas havia também uma certa expectativa que os alunos fizessem estas coisas. Não acho que não era assim. Foi um sucesso, estava cheio. Estava mais cheio porque as pessoas não cabiam no auditório. Estavam ali pela... Eu acho que o interessante desse Festival de Variedades foi talvez uma coisa que tinha acontecido ou seja, foram... Eu vivia para o Porto em 1962, de Coimbra, e vim para a Engenharia. Mas os meus amigos, que eram exatamente que tinha a ver com ciências às plásticas e que tinha a ver com as pessoas que eu conhecia no Porto, que era o caso do Ângelo e o caso do João Dicho, que depois veio para cá como professor, e o caso do Alberto Carneiro. E acontece que, quando eu vinha à Escola de Belas Artes, normalmente nessas alturas os alunos eram bastante fechados. Primeiro, porque eram 5 anos, e portanto, quando eram 5 anos, eles viviam um bocado bastante fechados sobre si próprio e sobre E quando nos chega aos anos 80, por várias razões, no princípio dos anos 80, a própria escola, visto pelos meus olhos, que é uma pessoa de fora da Escola de Belas Artes, entra uma nova geração que traz um outro ar e outra maneira de ver e de estar esses 5 anos e de se relacionar esses 5 anos entre eles. E se calhar por causa disso acabaram, nesse Festival de Variedades, até foram convidar 3 pessoas fora da própria escola, que não era muito usual, ou seja, por mais amigo que eu tenha, que sou do Dario Alves, de casa, vai à minha casa comer, que foi diretor desta escola, o caso do Pedro Rocha é a mesma coisa, o caso que foram ambos professores desta escola, e professores de pintura e professores da Escola de Belas Artes, jamais lhe passaria pela cabeça, quer do Pedro Rocha como diretor da Escola de Belas Artes, ou do Dario, convidar para fazer qualquer coisa, ou para ter algum contacto com os alunos, ou para haver qualquer... Ou seja, a própria hierarquia da própria escola era uma hierarquia muito dura. E, portanto, no princípio dos anos 80, há um grupo que tem a ver com este e com mais deles, que começaram... A escola passou a ser de outra maneira, pelo menos para os meus olhos, visto do lado de fora. E isso, e que teve a ver também com este festival, com o Festival de Variedades. E as próprias iniciativas que faziam eram exatamente vistas por pessoas que vinham de fora a ver a Escola de Belas Artes. E não vinham só para ver algumas exposições no museu ou ver os leilões para comprar obras, mas ver outro tipo de manifestações e de grupos. E isso teve a ver exatamente com o vosso grupo. Eu gostaria de dizer enfim, eu não quero estar a ser ingrato em relação ao que será ou que foi as gerações anteriores à nossa formada. Mas a ideia que eu tinha é que a escola mostrava-se através de determinado tipo de exposições que faziam anualmente e que circulavam, etc. Não sei se foi consciente da nossa parte estar a fazer essa abertura, mas que na realidade encontrávamos na histeria dos anos 80. Todos nós achávamos que éramos artistas, e estávamos aqui nas Belas Artes e tínhamos um contacto direto com malta que não era da faculdade, que não eram alunos das Belas Artes e que já eram artistas, como o vosso caso, por exemplo, todos vós, não é? E essas referências, e fazer uma ligação muito franca
não digo que com estratégia de abrir a escola para o exterior, mas realmente aconteceu, ou pelo menos tenho essa consciência, quer dizer, agora à distância então como mais claro se torna, abrimos a escola para fora, ou seja, abrir a escola para as pessoas que quisessem vir e, portanto, com determinado tipo de manifestações que, bom, eu não quero estar a ser... não quero estar a ter uma posição de ingrata em relação ao que foram as gerações anteriores, mas eu lembro-me de, ainda em Viseu, porque eu sou de Viseu, de ver uma exposição de alunos da escola que esteve lá no liceu, etc. E, portanto, eu na altura perguntei, mas então isto é a Escola de Belas Artes? E havia aquelas referências, o que é a Escola de Belas Artes? E pareceu-me que havia esses momentos relativamente festivos de saída para mostrar o que era o trabalho que se fazia, enfim, dentro da academia. E o que eu sinto é que provavelmente na nossa altura, éramos poucos, pá, era bestial, era muito pouca gente, pá, tínhamos imenso espaço, ocupávamos o espaço todo, vivíamos a escola de manhã à noite, era o nosso ateliê, quer dizer, era o nosso espaço e vivíamos efetivamente de um modo absolutamente intensivo. E depois também fazíamos esse link lá para fora, não é? Com o espaço lusitano, etc, etc. Que era importante também era nessa altura nós tivemos sorte, quer dizer, todas as pessoas têm sorte, umas coisas ou outras coisas. É que havia muita curiosidade por coisas novas. E foi por isso que fomos para Roma e Pavia, andava à procura de artistas, não vinham à escola procurá-los também. Que eram, e isso, sim. E os pais dizem, vocês têm essas coisas para contar. E havia e ao mesmo tempo havia, nós também tínhamos um exemplo do Albuquerque e do Gerardo, que havia uma certa guerrilha, que não é bem guerrilha, mas pronto, havia uma relação, não estou a dizer, uma relação não propriamente comprometida, vá lá, bem, guerrilha não direi, mas aquela... Eu ia aqui a reatar só um bocadinho o que o Armando disse. O Armando estava a falar que a maior parte a influência que vocês receberam começou a partir de Coimbra. Eu vim a rebater um bocadinho o Armando Azevedo. É verdade que, sobretudo, o António Lai foi, durante anos, aluno do Armando Azevedo. Mas como conheço também muito bem o Armando, sei que o Armando reduz o mundo um bocadinho a Coimbra. E eu acho que uma influência que também houve em vocês, e daí vou puxar a brasa para a nossa sardinha do Porto, foi a influência que também o Espaço Lusitano, que por sua vez teve influência no grupo Puzzle, onde o Armando Azevedo também participava, mas foi o Espaço Lusitano que vos abriu muitas portas, eu tenho de falar com isto assim, bastantes portas a novas experiências. E julgo que é importante também realçar toda essa parte, porque é preciso perceber que na altura no Porto é que não havia mesmo nada. Manifestações, a escola era o cume da academia, e eu frequentei a Escola de Belas Artes e lembro-me de professores aqui dizerem que aqui não entrava uma revista ou a Flash Art ou a Arte in América ou coisa que valha, porque não poderiam influenciar os alunos. Eu pensava precisamente o contrário, os alunos são para serem influenciados a todo momento e não para lhes retirar a informação. E o Espaço Lusitano, digamos que vivia-se o princípio dos anos 80, era uma espécie de, como tanto o Albuquerque como eu chamávamos, uma grande... nós dizíamos que criámos um espaço para que aquilo fosse o suporte do nosso trabalho. E o suporte podia ser o suporte físico que se pintava nas paredes, ou suporte interventivo com as pessoas, e com outros artistas. Os artistas eram responsáveis pelo próprio espaço. E trouxe uma certa frescura e uma certa novidade à cidade que não tinha havido, há anos que não havia nada, até porque se tinha dado a Revolução e estava tudo praticamente numa crise como agora estamos. E foi, tanto o Pedro dela como o António Laio começaram a ter a curiosidade de realmente vir para fora da escola, e foi nesse contacto que nos conhecemos e que nos cruzamos com ideias, e inclusive vocês expuseram no Espaço Lusitano.
Pronto, isso era só para situar mais ou menos digamos, todo esse contexto que leva a que o grupo missionário aparece. Mas eu estava aqui a ouvir. Desculpa só interromper. Uma grande parte da nossa plateia são estudantes e se calhar não sabem o que é o espaço lusitano. E eu podia dar um modo que fizessem Pois está por... uma contextualização do que é ou o que foi o espaço lusitano. O problema é que eu tenho aqui, daqui a um mês, uma conferência aqui na escola, precisamente a falar do que é o espaço lusitano. De qualquer maneira, eu já contextualizei. O espaço lusitano foi um espaço criado pelo Albuquerque Mendes e por mim, em que não era uma galeria de arte. No fundo, eu costumo às vezes brincar, porque vejo aí que apareceram com gente nova, já há um bocado se falou o espaço olímpico, e mais. No fundo é a gente nova que se reúne para criar, criar, não no sentido, criar alternativas de fazer as coisas em conjunto, porque não tem acesso a outro tipo de reconhecimento. E, portanto, valorizar mais que isso parece-me até um bocado exagerado. Mas, de qualquer maneira, no contexto português da altura, não havia absolutamente nada. Hoje em dia, para além de haver dezenas ou centenas de galerias que não sei para que é que servem, e ainda há a instituição de Serralves, e quer dizer, não se pode comparar o que se passava na altura e o que se passa agora. E o que nós limitámos a fazer foi, entregávamos o espaço ao artista, onde ele era responsável por ele, e nele podia atuar, fazer o que quisesse, inclusive era responsável de abrir e fechar a porta. Não nas primeiras vezes, porque tomamos um bocadinho a sério como galeristas, ou pelo menos com orgulho de termos um espaço, mas ao fim de 4 ou 5 meses estávamos tão fartos com aquilo que arranjámos a teoria e disse, olha, isto agora é do artista, ele que se entenda. E durou 3 anos, seguramente, mas poderei passar ao Albuquerque para falar mais alguma coisa sobre isso e ao Armando Azevedo. E, aliás, todos os artistas que aqui estão, julgo eu, que fizeram, não, menos o António Melo e o António Leio, não foi? O António fez. O António Melo, não. Mas participaste em exposições coletivas. Tu fizeste a primeira exposição individual, nem mais, eu lembro. Olha, o Armando fez uma exposição que eu adorei, precisamente com foi pegar em parte de obras dele e todos os dias soldava um bocado da obra. Ia arriscando os preços, começava com preço e ia baixando, aquilo já levava-se. Mas estou a dizer isto não é para rir. Eram esse tipo de atitudes provocadoras que o espaço que se tornava a novidade no espaço lusitano. As pessoas não estavam habituadas a esse tipo eu acho que era quase aparentemente uma leviandade da arte, ou uma alegria na arte, que é um bocadinho que se passava nos anos 80, que podemos dizer mal num outro contexto ou numa outra maneira, mas na altura, quando nós éramos novos, aqui pelo menos obedecia a chamada alegria no trabalho, e estávamos todos a descobrir coisas novas, tínhamos 20 e poucos anos. Eu queria só fazer que nem retificação eu não me referi assim de forma justa, em justiça e justeza, ao espaço lusitano, porque o tempo é... Eu só estava a brincar contigo em relação a Coimbra. Não. Até porque as minhas relações com o espaço lusitano foram umas relações, enfim, de uma... Os adjetivos não chegarão. Até porque foi o Gerardo Burmestre lembrou aqui uma expressão que eu fiz lá, e efetivamente foi uma das coisas mais bonitas que eu fiz, francamente, que eu acho assim uma montagem. E de vez em quando o António Leia brinca comigo, lembrando essa exposição, porque é o seguinte, eu estava ali a montar aquilo e tal, e eu não fazia nada. O António Leia está aqui e não me deixa mentir. E aquilo não andava, porque a montagem daquilo... Quem é que montou aquilo? O meu amigo Gerardo Burmestre e o Albuquerque, é que não há aqui o problema, nós temos que montar isto. E montar aquilo ficou impecável. Então, mas não está por aí? Está, excelente. Essa exposição chamou-se Saldos, não é para falar, chamou-se Saldos. Teve tanto sucesso que o Pingo Doce no outro dia invitou. Aliás, várias casas. Eu só queria dizer o seguinte. A nossa memória atraiçoa-nos a tal ponto, a todos nós, que esquecemos, inclusive,
de mencionar uma pessoa que fez também performance aqui assim neste palco e que até está presente. Foi a Manela Fortuna. A Manela Fortuna fez performance e ninguém aqui se lembra. Quer dizer, eu lembrei-me dela porque ela é minha mulher, estão a perceber? mas efetivamente. Mas não, isso foi em Paris. Não, era escrita com várias coisas. Não, é que nós estávamos a contar. Desculpa, não. Se houvesse fotografias ou qualquer coisa, ou se eu tivesse sido mais eficaz como historiador, nós veríamos efetivamente quem é que participou. Mas eu era para ir ver o livro e não consegui ver. Não, eu estava a pensar em 83 também estava em Portugal, eu penso que nesses anos exatamente o FMI e com os mesmos problemas. Não. Foi 83, não foi 83, também estava o FMI em Portugal, ou seja, assim, 18, voltamos ao local do crime com o FMI também na mesma, e que teve uma certa graça. E no outro dia, por causa disto, quando fui convidado para falar sobre o espetáculo, sobre esta noite de performance, eu fui reler alguns textos que o Bernardo Pinto Almeida escrevia num jornal do princípio dos anos 80, que era um jornal cor-de-rosa. O jornal era o Jornal Notícias e era cor-de-rosa, era só por causa da cor exatamente, mas era do Jornal Notícias. E os artigos do Bernardo, do Jornal Notícias, eram sobre o que se passava no Porto, as galerias, das exposições e o que acontecia. E quando eu estava a ler aquilo, achei imensa graça aos textos do Bernardo, porque o que faz um bocado o ridículo, que eu acho para qualquer um de vocês, passados 19 anos, terem na vossa frente umas pessoas que se dizem artistas e que até fizeram uma performance, uma manifestação, um festival e uma noite, e não existe uma única fotografia de nada, não existe nada, ou seja, assim, não existe absolutamente nada, ou seja, o que era, qualquer coisa que agora é muito importante, que é exatamente, neste momento, qualquer imagem que se faça a nível, muito mais importante às vezes que a própria imagem, que a própria exposição e que a própria performance, é exatamente a imagem que depois é feita dela, metida no Facebook, metida no web, metida na internet e tudo circular. Como é que 19 anos antes não há ninguém que tira uma fotografia, ninguém tem nenhuma imagem, não há nenhum filme, não existe documentação nenhuma. Mas tenho a certeza que o Brinquinho... O Brinquinho tem, porque era a única pessoa que tinha máquina fotográfica. Pá, tem que se encontrar o Brinquinho. Tem que se encontrar. Alguém costuma ver o Brinquinho por aí? Não, nem sabem Não sabem quem é o Brinquinho? Borges Brinquinho. Procurem Borges Brinquinho e perguntem. Era uma mistura de Arcanjo Gabriel com o Leroy da Fama. Mas ao Albuquerque, a graça disso é que realmente a performance é o arte do efêmero. E eu hoje vejo, aliás, a performance transformou-se também nesse processo, quer dizer, hoje efêmero, a performance tem pouco, até que toda ela é documentalizada, toda ela é computerizada, toda ela é virtualizada, mas tudo bem documentado. E, portanto, a performance, eu não sei se passou para o ato físico do efêmero, da presença do artista, para um registro virtual. E eu sei que é outro problema que estás a levantar, mas se calhar eu agradeço a maneira estúpida de dizer, mas deixa-me apagar aqui o telefone. Não lamento haver pouca documentação. Interromper nessa parte. Antes que me esqueça de dizer uma coisa, eu lembro que na altura, isto foi em 83, não é? Havia pessoas que perguntavam, mas vocês ainda fazem performance, não é? Porque aquilo era uma coisa que não se fazia, ou que já ficava bem dizer que vocês ainda fazem, não é? Havia assim alguma sobranceria, não é, em relação a algumas... Eu lembro mesmo quando foi aquele festival no Pompidou, não sei o quê, fomos ao Pompidou, não saiu nada, não quiseram saber, e depois, é uma coisa pindérica a performance, e ainda é uma das vantagens que a performance tem, não é? É uma qualidade. A performance era quase
Os artistas das artes plásticas eram totalmente diferentes dos artistas da performance. Havia uma comunidade, eu lembro que nós participámos, sobretudo nós os três, em festivais internacionais, e eu lembro-me até comentar com o Albuquerque que os artistas não tinham nada a ver com os artistas das artes plásticas. Era uma espécie de ciganos ambulantes, com uma solidariedade muito maior que depois vinha a descobrir que o meio das artes plásticas tinha. E nesse aspecto era um clube estranho. Mas é preciso também ver que, mesmo na altura, quando a performance, voltando ao lado efêmero, quer dizer, ela aparece com os primeiros happenings, finais dos anos 60, que são intervenções espontâneas quase, como os festivais do Woodstock ou as primeiras intervenções dos Marcionas e coisas. Eram happenings que depois expletavam qualquer coisa no público. Daqui só podia ter uma atitude efêmera. E depois, quando nos anos 70 começam a ser transpostas para as galerias, aí já assim documentadas, no caso português não eram documentadas porque nós não sabíamos fazer documentação nenhuma e também não havia dinheiro, mas já eram documentadas e queriam ter a visibilidade da galeria, a performance passou a ser uma coisa restrita e restrita até inclusive a que começava e acabava no artista. Não quer dizer que pudesse haver mais artistas, mas começava e acabava nele, e não todas, é evidente, porque ela vem de vários lados, mas deixaram de ser interativas ou espontâneas ao ponto de acontecer que a gente nem sabia bem o que. Eu lembro do Living Theatre, que fazia aquelas intervenções em que, digamos, tudo funcionava com uma certa espontaneidade, mas engraçado que o tipo do Living Theatre dizia que a espontaneidade não existe, porque se pedirem a ti para seres espontâneo, passas a ter constantemente o gesto estereotipado. E, portanto, a performance passou a ser uma coisa controlada. Começava no artista, acabava no artista, não quer dizer que pudesse haver vários. E ela daí, depois, na minha opinião, pouco evoluiu. E hoje vejo documentações de performance que eu olho, digo isto com toda a franqueza, e já no meu tempo ela já estava esgotada, e eu hoje olho e vejo a repetição de coisas que, de certeza, que nós vimos, se não assim, quase igual. A minha última performance feita, já não me lembro em que ano, consistiu em dizer que a performance já não tinha sentido. Isto apagou. E então consistiu em levar a um festival de performance, que foi super e naturalmente contestado pelos artistas. Foi levar achei que na altura a performance estava entregue às áreas específicas. Se foi uma atitude que vieram das pessoas do cinema, da literatura, da dança, das artes plásticas, para confluir para uma coisa chamada performance, chegou a um ponto de esgotamento tal que eu acho que a performance tinha que voltar para os verdadeiros performers, que eram os cineastas que faziam cinema, os homens do teatro, os homens da dança. E essa minha última performance consistiu em trazer uma orquestra sinfónica portanto, uma orquestra, a sério, um maestro e um pianista. E limitei-me a estar alguém em palco, não eu, a apresentar um concerto em sol menor de opus não sei de quê, o artista Gerardo Burmester, com a orquestra, com o maestro Gerardo Burmester e ao piano o pianista Gerardo Burmester. E tocaram uma obra de Mozart, a sério. E portanto, uma peça de Gerardo Burmester? É com uma peça de Gerardo Burmester, mas era uma obra de Mozart. Eu gostava de acrescentar o seguinte, na linha do Gerardo Burmester. Eu recordo-me de que no primeiro simpósio de Lyon havia lá nitidamente vários tipos de performance. Uns vindos das artes plásticas, uns vindos do teatro, uns vindos da música, genericamente considerada, uns vindos do balé, ou seja, cada ramo procurou, na minha ótica, evoluir para a verdadeira autoria, no sentido da própria, de visualizar, se possível, a própria concepção da obra. Ou seja, nas artes plásticas, a performance, isto independentemente de outras coisas,
A performance seria a labareda, seria o fogo, a fogueira a arder, em distinção do quadro, da pintura, e aqui estou a considerar, digamos, as artes plásticas no sentido mais convencional. Mas... Paralelamente a isto, como todos nós sabemos, há um movimento, e isso do vídeo tem também muito que se lhe diga, porque, para ser rápido, parte da pintura, para não dizer de outra forma, parte da pintura, isto aqui no sentido mais convencional, no sentido mais corriqueiro do termo, parte da pintura foi sendo substituída pelo vídeo, isto aqui tomando a parte pelo todo. E, portanto, a relação da performance com o vídeo tornou-se extraordinariamente, visivelmente facilitado. E mais do que facilitado, mas isto tem os dois lados. Isto tem um lado perigosíssimo de haver uma subversão dessa visualização do projeto, da concepção. Não sei se estou a falar de uma maneira entendível. Mas, de qualquer maneira, hoje falar-se nas artes plásticas não é obrigatoriamente entendível como falar-se na pintura de cavalete. Não é sequer... não estou aqui em nenhum discurso contra a pintura de cavalete ou coisa do género, não estou com um discurso contra nada. Estou apenas a tentar fazer uma, pelo menos, diminuta interpretação do fenómeno. E depois há outra coisa que é muito esquecida. De facto, há uma expressão da qual eu gosto imenso, devo dizer, não é que lhes interesse muito o meu gosto, mas eu, enfim, exteriorizo, que é, como sabem, durante milénios, posso dizer assim, existiu o conceito no plural artes, sem o conceito no singular arte. E atualmente, possivelmente, isto para ter as palavras com esta terminação mente, até para livrar a mente, possivelmente a atualidade é mesmo a de arte. Sem artes, não, ou pelo menos sem a tal catalogação, o que faz ou que poderá fazer com que a utilização de todos os meios não sejam, em termos de preconceitos pelo menos, pré-hierarquizados. Uma tela pode ser ou deve ser, se calhar, colocada ao lado de um alguidar, de um garrafão, de um copo, de uma tigela, de um penico, de sei lá o quê. Do vídeo, porque eu não é que também seja contrário às modas, mas prefiro um modo à moda, obviamente. Um modo de fazer as coisas, na minha ótica, deveria ser preferível à moda de fazer as coisas. Isto mesmo no campo da arte, muitas vezes é um bocado esquecido. Posso interromper? Só para contextualizar aqui uma coisa. Há pouco o Gerardo Burmester estava a falar, segundo eu entendi, se calhar um bocadinho da colocação entre a performance e aquilo que se chama, eventualmente, registro de ação performativa, ou portanto, a performance em si, o registro da ação, que depois pode ser contextualizada no meio mercantil, por exemplo, ou eventualmente a questão do happening, distinguindo, não sei se eu distinguindo da performance, e uma outra dominação que acontece historicamente, que vem também da mesma origem, mas que tem mas que adquire um sentido diferente, que é a ação propriamente dita. Portanto, a ação, o happening e a performance. Será que quando estava a apresentar, de algum modo, não lamentar o registro, tinha mais a ver com a questão da mercantilização ou do que sucede depois aos registros terem tanta valência como a própria ação, ou essa distinção entre aquilo que pode ser pensado como um happening e uma performance?